Bem-vindos ao canal Amantes da Escuridão. A Sofia tinha acabado de completar 15 anos. Ela sempre foi fascinada por coisas antigas, relíquias, objetos que pareciam carregar uma história dentro deles, sabe? Então, naquele ano, em vez de dar um presente qualquer, eu decidi levar ela num antiquário novo que tinha aberto aqui no bairro. Um lugar meio estranho, todo empoeirado, com cheiro de madeira velha e tempo. Logo que a gente entrou, eu já senti um negócio estranho no ar. Não era só poeira. Era como se o tempo ali dentro passasse diferente. Tudo era escuro, apertado, e os objetos pareciam me encarar. Mas a Sofia estava encantada. Andava entre as prateleiras como se estivesse num castelo antigo. Foi então que ela parou. Ficou ali, parada, olhando fixamente para um espelho no fundo da loja. Era um espelho grande, tinha quase o tamanho dela. A moldura era dourada, entalhada com figuras que pareciam folhas, ou espinhos, não sei. E o vidro parecia sugar a luz ao redor. Não refletia de verdade. Era como se o reflexo saísse atrasado. Pai, é esse. Ela sussurrou como se o espelho tivesse falado com ela primeiro. Na hora, tudo em mim dizia para ir embora. Aquilo ali não era um presente, era um aviso. Mas ela estava tão feliz, tão encantada, e eu cedi. O dono da loja, um senhorzinho com os olhos apagados, óculos torto na ponta do nariz, apareceu do nada e disse com um tom que até hoje me dá arrepio: "Esse espelho é especial. Poucos o aceitariam." Ele vendeu por uma merreca, juro. Foi como se quisesse se livrar daquilo. E eu, feito um idiota, achei que estava fazendo um ótimo negócio. Nos primeiros dias tudo parecia normal. Ela passava horas se admirando, sonhando acordada, desenhando a moldura num caderno, tentando copiar os detalhes. Mas aí começou o frio. Não era brisa, era uma corrente gelada, específica, que vinha do espelho. Mesmo nos dias mais quentes, o quarto dela parecia errado. A Ana, minha esposa, chegou a perguntar se tinha alguma infiltração, alguma janela mal vedada. Mas não era isso. Era como se o espelho estivesse exalando gelo. E depois veio a parte mais estranha. A Sofia começou a acordar gritando. Suada, desesperada, os olhos arregalados como se tivesse saído de um filme de terror. Ela dizia que sonhava com um lugar escuro, sem janelas, sem portas, só ela e uma figura parada no canto, alguém ou alguma coisa observando em silêncio. No começo eu achei que era estresse, coisa de adolescente, escola, redes sociais, pressão, sei lá. Mas os detalhes que ela dava eram muito precisos. Lugares, sons, até o cheiro do mofo, era como se ela realmente tivesse estado lá. Sempre que eu passava perto do espelho, sentia uma pressão no peito. Sabe quando parece que tem alguém te observando pelas costas? Era isso. Uma sensação de angústia que eu não sabia explicar. A Ana começou a notar também. Disse que tinha parado de entrar no quarto da filha porque sentia o ambiente carregado. Mas a Sofia não queria que ninguém tirasse o espelho dali. Pelo contrário, ela dizia que se sentia segura com ele. Segura? Com aquele troço gelado no quarto, sugando a energia de todo mundo. Era como se o espelho tivesse virado uma parte dela. Ou ela tivesse virado parte dele. Tudo piorou de uma hora para outra. Numa noite comum, a Ana estava na cozinha preparando o jantar, e eu no sofá, meio cochilando. A casa estava silenciosa, mas, de repente, veio um barulho seco. A Ana correu primeiro. Eu fui atrás. Quando a gente entrou no quarto da Sofia, o espelho estava no chão, mas não quebrado. A moldura, apesar de velha,
estava intacta e o reflexo estava distorcido. A imagem da Sofia no vidro parecia tremular, como uma fita VHS engasgada. Ela estava sentada na cama, encolhida, os olhos arregalados. Disse que o espelho se mexeu sozinho. Eu tentei racionalizar. Disse que o prego devia ter cedido, que o gesso da parede era fraco. Mas por dentro, eu gelei. Aquele troço era pesado demais para simplesmente cair. Depois disso, a Sofia começou a falar com o espelho, literalmente. A Ana me chamou numa noite, desesperada. Disse que estava ouvindo vozes no quarto da filha, sussurros. Quando entrei, encontrei a Sofia sentada no chão, em frente ao espelho, como se estivesse conversando com alguém invisível. Ela não se virou quando eu chamei, só disse: "Ele está me contando coisas sobre mim, sobre antes." Antes? Antes do quê? Aquilo não fazia sentido. Ela começou a desenhar uns símbolos esquisitos, coisas que pareciam runas antigas, círculos, triângulos com olhos. Falava palavras que eu não reconhecia. Sons guturais, roucos, como se viessem de uma garganta que não era dela. A gente levou ela num psicólogo. O cara disse que era ansiedade, isolamento, que talvez fosse só uma fase. Mas eu sabia. Aquele espelho estava sugando minha filha por dentro, como se estivesse com fome. Mas num dia em que a Sofia foi para a escola e a Ana saiu para resolver umas coisas, eu fiquei sozinho. E decidi encarar o monstro. Pus o espelho no chão da sala, peguei uma lanterna, uma faca de cozinha e comecei a examinar cada canto da moldura. Eu sabia que tinha alguma coisa ali, tinha que ter. Depois de um tempo, achei uma fenda minúscula, quase invisível, num dos cantos da moldura. Enfiei a ponta da faca ali com as mãos tremendo e fiz força. Clique. Uma parte da moldura cedeu e ali dentro, escondido, tinha um compartimento. Dentro dele, um pedaço de pergaminho amarelado, com uma escrita que parecia saída de um livro antigo, e uma mecha de cabelo escuro presa com uma fita quase desfeita, mas comecei a traduzir o texto, e a cada palavra meu estômago ia virando do avesso. O pergaminho falava de um ritual, uma invocação, algo sobre aprisionar uma alma num objeto de espelho. Era um pacto. Uma alma presa ali dentro seria capaz de roubar a energia vital de outras, preferencialmente jovens. Descrevia os sinais: frio constante, distorções visuais, sintomas de possessão lenta, perda de identidade e, no final, uma advertência: quebrar o espelho sela a libertação, mas com custo. Eu quase deixei cair o pergaminho das mãos. A mecha de cabelo era da primeira vítima, talvez uma criança, talvez alguém que nunca teve a chance de escapar. Parecia que estava olhando através da gente, como se a alma dela tivesse sido puxada para dentro do espelho. Ela entrou em casa, direto para o quarto. Se trancou. Eu e a Ana batemos na porta, chamamos, gritamos. Nada. Foi aí que eu entrei em desespero. Peguei um martelo no armário de ferramentas e arrebentei a maçaneta com 2 golpes. A Sofia estava de pé, parada em frente ao espelho, com os braços estendidos, os olhos fixos no reflexo, mas o reflexo não estava igual. Ela estava sorrindo no espelho, mas fora dele o rosto estava vazio. Um sorrisinho frio, falso, se formando no reflexo enquanto ela mesma parecia em transe. A Ana tentou puxá-la, mas a menina resistia. Tinha força demais para alguém do tamanho dela. Não era normal. Respirei fundo e, com toda a força que eu tinha, taquei o martelo bem no centro do vidro. O som foi seco, mas diferente, como se tivesse rasgado o ar. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços. Uma onda gelada varreu o quarto, como se todo o calor tivesse sido sugado. E naquele instante, a Sofia gritou. Não foi um grito humano, era algo mais profundo, mais gutural. O reflexo dela, contorcendo no espelho quebrado, parecia
se dissolver, como fumaça presa atrás de um vidro sendo liberada. A Ana correu e a segurou nos braços, chorando. Eu estava com o coração disparado, tremendo da cabeça aos pés. Recolhi os cacos, o pergaminho, a mecha de cabelo e dirigi até um terreno baldio longe da cidade. Cavei um buraco fundo e enterrei tudo ali, bem fundo. A Sofia levou meses para voltar ao normal. Os olhos dela demoraram para recuperar o brilho. Ela não lembrava de tudo, só de sensações, sonhos, alguns flashes. Mas os pesadelos cessaram. A gente decidiu se mudar logo depois. Deixamos a casa para trás. Mudamos de bairro, de vida. E até hoje, quando passo na frente de um antiquário, meus olhos desviam na hora. Tem coisa que é melhor a gente não trazer para dentro de casa. Tem coisa que já vem carregada, que não quer ser comprada, quer ser passada adiante. E o espelho? Eu só espero que ele nunca mais ache outro rosto para chamar de lar. Se você se conectou com a atmosfera de suspense, deixe seu like para nos apoiar. É um pequeno gesto que faz toda a diferença para não perder nenhuma nova incursão no terror. Inscreva-se em nosso canal. Se você tem uma experiência genuinamente aterrorizante para compartilhar, envie seu relato para o nosso e-mail. Muito obrigado por sua audiência, mas antes de partir, há mais para ver. Um vídeo especial foi preparado para você e está bem aqui na tela. Basta clicar. Nos vemos na próxima vez que a escuridão nos chamar.